Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais um domingo aqui, nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de toda semana, onde juntinhos sentamos para aprender a palavra do Senhor. E queremos neste momento agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está nos dando a honra de poder entrar no seu lar. A você que está nos acompanhando através das redes sociais, compartilhe neste momento este link, coloque aí no grupo dos familiares, no grupo dos amigos e convide-os a estar conosco neste momento, aprendendo a palavra do Senhor. Esse trimestre estamos estudando uma lição muito abençoada, estamos tratando de assuntos que estão relacionados à família e Deus tem falado fortemente aos nossos corações e Deus tem nos tratado através de sua palavra e dos assuntos que estão sendo abordados. Neste momento, como sempre fazemos, enviamos aqui a nossa saudação a todos os nossos irmãos da terceira idade, sim, os nossos irmãos que são fiéis no culto matinal todos os domingos, claro, os nossos irmãos que não podem estar na escola bíblica dominical fisicamente, mas em casa estão recebendo aí o acompanhamento pastoral por meio da escola bíblica dominical. Não podem estar porque estão doentes, têm certas limitações, mas o importante é que Deus tem proporcionado este momento maravilhoso através do nosso pastor e por meio da Rede Brasil de Comunicação para estarmos juntos aprendendo a palavra do Senhor. E como sempre fazemos, abra os seus braços e receba aí um forte abraço do nosso pastor presidente, de nossa irmã Judite, nesta manhã. Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção toda especial. Hoje, aliás, eu não poderia esquecer, hoje é um dia especial. Hoje estamos comemorando o Dia do Pastor, sim, o Dia do Pastor. Vamos agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Ailton, e de todos os pastores que cooperam com ele em seu ministério. Mas lá no final do culto, melhor dizendo, nós estaremos deixando aqui um versículo em nome da superintendência, ao nosso pastor presidente e aos demais pastores que cooperam em seu ministério. Vamos celebrar, vamos orar, vamos pedir ao Senhor agora a sua bênção e a sua graça sobre as nossas vidas. Se você puder fechar seus olhos, feche seus olhos e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, queremos te bendizer, Senhor, por esta oportunidade tão maravilhosa que nos concede de podermos mais um domingo estar na Tua presença, estar, Senhor, neste culto, Senhor, na escola bíblica dominical para aprendermos a Tua palavra. Queremos pedir uma bênção, Senhor, em favor dos Teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação, Senhor. Abençoa cada vida, cada família que está sendo ministrada pela Tua palavra durante este trimestre, ó Deus, que a Tua mão de Deus continue estendida, Senhor, restaurando vidas, edificando lares, fortalecendo os lares para a glória e louvor do Teu nome. Queremos pedir uma bênção em favor do nosso pastor presidente, pastor Ailton, Teu filho que Tu tens chamado a estar à frente deste grande trabalho, Senhor. Continua lhe dando força, Senhor, saúde, vigor, firmeza. Continua dando da Tua graça e do Teu Espírito sobre sua vida, Senhor. A irmã Judite, a toda a sua família, a todos, Senhor, a todos que têm cooperado, Senhor, neste grande trabalho e ministério do Teu Filho. Que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um de nós. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, neste domingo, que é dia do Senhor, né? Porque a palavra domingo significa dia do Senhor, então nada melhor que no dia do Senhor estarmos na presença do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor
na Escola Bíblica Dominical. Então vamos iniciar a nossa Escola Bíblica nesta manhã, convidando o presbítero Jailson Aguiar para entoar aqui os cânticos congregacionais com todos os irmãos. E se você não tem a harpa cristã, não tem problema, nós estaremos colocando o texto em tela para que você possa, como um grande e lindo coral, possamos juntos louvar ao Senhor, que é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Amém, glória a Deus. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Que alegria, que satisfação estarmos aqui na Escola Dominical, já devidamente autorizados. Vamos abrir as nossas harpas e adorar o Senhor. São os hinos sugeridos na nossa lição da Escola Dominical. O hino de número 306, A Palavra de Deus é um Tesouro. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim. Mais precioso do que ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel, luz que guia pela senda da paz e alumia os que em trevas estão. Lâmpada que nos faz ver os ardis de Satanás e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. É um farol que sempre resplandeceu e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo à eterna mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. Amém, glória a Deus. Esta é a bendita e poderosa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Hino de número 322, as Santas Escrituras. Glória a Deus. São as Santas Escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas luz, para nos dar eterna vida. Até a morte se humilhou, tendo já vencido a lida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação.
sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor. De uma lança transpassado foi o lado do Senhor. Suas mãos e pés pregaram com os cravos sobre a cruz. Tudo isto me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor. Salvação estou fruindo deste conto de amor. Do juízo fui liberto, da condenação da dor. Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a antepenúltima lição, nosso trimestre, lição de número 11, que tem como título Os Prejuízos da Mentira na Família. Hoje também, como já inicialmente informamos, estamos comemorando, toda a Igreja do Senhor está comemorando o Dia do Pastor, que estaremos fazendo menção logo após a exposição da lição da escola dominical. Então, o texto áureo de nossa lição desta semana está em Colossenses capítulo 3, versículo 9, que diz: Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. A verdade prática nos diz que a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título Uma conversão duvidosa. O segundo tópico, o problema da mentira dentro da família. E o terceiro tópico, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. O texto base, ou a leitura bíblica da lição em classe, está em livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículos do 1 ao 11. Vamos fazer neste momento uma leitura, e se você não tiver com a revista ou a Bíblia aí próximo de você, não tem problema, estaremos colocando o texto em tela para que você possa nos acompanhar nesta leitura devocional. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1, nos diz o seguinte: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro:
Diz-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés de que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento orar ao Senhor, agradecendo pela leitura da sua palavra e orar também por aquele através do qual será exposto a palavra do Senhor, para que o Senhor esteja ajudando o seu filho na exposição da palavra. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças pela leitura da tua palavra que foi realizada, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a colocar em prática os princípios que serão expostos nesta manhã por meio desta lição. Abençoe o teu filho que irá ministrar a tua palavra. Ajuda o Senhor, da tua graça e do teu Santo Espírito. E neste dia, Senhor, que o teu Espírito fale aos nossos corações através do teu servo. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento para adorar ao Senhor, melhor dizendo, com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção do seu trabalho. Vamos nesse momento convidar o professor e auxiliar irmão Jonas Santana para proceder com a oração pelos dizimistas e ofertantes. Querido irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Como é bom nesse domingo estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical, participando desse culto. Esse culto que acontece também aí na sua casa. Como é bom estar adorando a Deus. E o objetivo nosso hoje, claro, além de adorar, é aprender a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. E meu querido irmão, a Escola Bíblica é um culto. Você já percebeu? Você já adorou também? Ou melhor, você está adorando a Deus conosco. E fizemos essa oração, essa adoração, a partir da leitura do texto bíblico. Começamos a adorar a partir do momento que cantamos ao Senhor, louvamos a Ele, a sua glória, a sua majestade. E vamos continuar adorando a Deus também, através da ministração da sua palavra e, claro, iremos adorar a Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Por quê? Porque o ato de ofertar também é um ato de adoração ao Senhor. O ato de dar oferta parte de um coração voluntário, alegre, animado, um coração que está grato a Deus pelas bênçãos que Deus tem concedido. Eu quero ler um versículo com você nessa manhã de domingo que mostra esse servir a Deus também, porque ofertar é adorar, ofertar também é servir ao Senhor. E se serve com amor, se serve com gratidão. Tem um versículo bíblico muito conhecido que está registrado no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo de número 8 e o versículo de número 2. Diz assim a palavra de Deus, preste bem atenção. A palavra de Deus fala para nós nessa manhã. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios. Versículo 3. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com as suas fazendas. Observe, as mulheres que serviam o Senhor. Nós temos mulheres que foram libertas, outras que foram curadas. Claro, não está se excluindo aqui os homens. Homens que foram libertos, alcançaram a salvação por intermédio de Cristo Jesus. Então, com alegria, com satisfação, pelas bênçãos recebidas, principalmente por causa da bênção da salvação.
elas passaram a servir a Deus com as suas fazendas. A palavra fazenda aqui está sendo utilizada no sentido das suas riquezas, justamente das suas posses. Então, querido irmão em Cristo Jesus, se você pode fazer esse trabalho neste dia de domingo, faça com amor e faça com dedicação. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando justamente em você, que está em outro estado e que acompanha o programa, que está em outro país e acompanha o programa. Você que está trabalhando e muitas vezes não tem a disponibilidade de ir na igreja, ou seja, de ir no templo ofertar. Então a igreja vem se apropriando de alguns recursos tecnológicos que facilitam muito esse ato de adorar e esse ato de servir. E um dos recursos que vai aparecer agora na sua tela é o site da igreja, www.eadprplay.org.br. Quando você acessar, pode ser pelo tablet, pode ser pelo celular, pode ser pelo computador, você vai encontrar algumas opções. Entre elas, tem lá um botãozinho com o nome Quero Contribuir. Quando você clicar, dependendo da natureza da sua oferta, veja o que é que você pode fazer nessa manhã de domingo. Você pode pagar um voto, você pode contribuir para missões, você pode contribuir para o sistema de comunicação, você pode até mesmo pagar seu dízimo, ou você pode dar uma oferta voluntária. Você pode contribuir com o sistema, ou melhor, você pode contribuir com a área social da igreja. Então vai depender da natureza da sua oferta. Passando essa tela, você vai encontrar outra que mostra justamente as contas da igreja. PayPal e o PagSeguro. PayPal principalmente para quem está fora do Brasil. Mas logo abaixo tem as contas da igreja. Vamos passar para outra tela? Pronto, essa tela que tem o QR Code, junto do QR Code você tem as contas. Caixa Econômica Federal, Banco do Bradesco, Banco do Brasil e logo abaixo está o beneficiário. Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco e no finalzinho, na parte inferior, está lá o CNPJ, que o CNPJ também é a chave do Pix. Olha como é que diz, deixa eu só repetir para você, 10.632.404, 1000 ao contrário, dígito de número 51. Então, o CNPJ da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, esse é o CNPJ, que também é a chave do Pix, se você quiser fazer o Pix ainda hoje de manhã. Querido irmão em Cristo Jesus, quero convidá-lo, nesse momento, já de posse de tudo isso que a tecnologia nos favorece, mas vamos fazer uma oração? Vamos orar a Deus, pedir ao Senhor, falar com Deus, agradecer pelo dia de domingo, agradecer pela vida, agradecer pelas bênçãos recebidas, pelo pão que está em cima da nossa mesa. Vamos também nesse momento incluir pessoas que estão desempregadas, que nesse momento estão orando, dizendo assim, Deus, eu quero uma porta de trabalho. Querido, Deus é o Senhor dos céus e da terra. E ainda hoje, nesse domingo, Ele pode sim abrir uma porta de trabalho para você. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com o Pai Celestial. Nos acompanhe nessa oração, chegue diante dEle com fé e com graça. Oremos ao Senhor Jesus. Pai eterno, Rei da glória, queremos Te agradecer, queremos Te louvar, Te exaltar e queremos, meu Deus, que Tu receba a nossa gratidão, que nesse momento se faz representar pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas, pelos nossos atos voluntários. Recebe como cheiro suave. Senhor, usa de misericórdia com aquele que nesse momento está clamando por uma porta de trabalho. Tem piedade do teu filho, usa de misericórdia, abre as portas. Nunca deixa faltar o pão, meu Deus, em cima da mesa de nenhum dos teus filhos. Pai eterno, nós te pedimos isso e que também queremos nesse momento que tu receba a nossa adoração e a nossa alegria. No nome santo, justo de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, você continua conosco aqui na Rede Brasil, adorando a Deus, que daqui a pouco Deus falará aos nossos corações por intermédio da sua palavra. E antes que isso aconteça, o pastor Nadir Jackson, superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus. Vamos louvar o Senhor, vamos falar com o Rei da Glória, vamos adorar a Deus.
Amém, glória a Deus. Hino de número 499, a Santa Bíblia. Glória a Deus. Santa Bíblia para mim, és o meu tesouro, sim. Tu contens a lei de Deus e nos mostras lindos céus. Tu me dizes quem eu sou, de onde vim, pra onde vou. Tu repreendes meu falar, me exortas sem cessar. Alumia os meus pés e me guias pela fé para as fontes de amor do bendito Salvador. Eis a voz dos altos céus, do Espírito de Deus, que vigor a alma dá quando em aflição está. Me ensinas triunfar dentre os mortos do pecar. Por tua santa letra sei que com Cristo reinarei. Eu que tão indigno sou, por tua luz ao céu eu vou. Santa Bíblia para mim, és o meu tesouro, sim. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, vamos para um momento especial, o momento de nossa lição, exposição, a lição da escola dominical. Hoje estamos estudando a lição de número 11, que tem como título Os Prejuízos da Mentira na Família. Então, convidamos a você, meu irmão, minha irmã que está nos acompanhando, a pegar aí a sua Bíblia, sua revista de escola dominical, seu caderninho de anotações. É importantíssimo ter o caderninho de anotações, porque aqui na nossa escola bíblica dominical nós sempre trazemos referências e sempre trazemos novas informações acerca do assunto que está sendo abordado. Então é importante que você tenha aí seu caderninho de anotações para depois meditar e revisar o conteúdo que estará sendo ministrado. E tem sido escalado pelo nosso pastor, presidente, o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, e com ele está a oportunidade. Querido irmão em Cristo Jesus, em primeiro lugar, queremos saudar todos com a paz do Senhor e dizer a você da nossa alegria, da nossa satisfação de, neste domingo de manhã, estarmos aqui na casa de Deus para aprender a sua santa e rica palavra. E Deus, com certeza, tem uma palavra para os nossos corações. O Senhor Jesus irá nos ensinar por intermédio da sua palavra e o Espírito Santo de Deus, ele irá aplicar em nossos corações as verdades sagradas que serão oriundas do próprio texto bíblico. E meu querido irmão, nós temos um tema para trabalhar nesse domingo, que é um tema de grande importância para a fé cristã e para a vida cristã, para a vida prática do dia a dia. É um tema delicado, não resta a menor dúvida, mas ao mesmo tempo é um tema que precisa ser falado, porque é um tema que fala da teologia prática do dia a dia, do nosso viver diário. E qual o tema? O tema é esse: os prejuízos da mentira na família. Vai aparecer na sua tela justamente a capa da lição. Enquanto a capa está sendo exposta, você pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia, pegue um caderno de anotação, pegue uma caneta, que daqui a pouco nós iremos estudar esse assunto,
os prejuízos da mentira na família. Vamos ler o textuário junto? Você que está em casa, nos acompanhe. Vamos ler o textuário. Se você quiser nos acompanhar nessa leitura, faça isso nessa manhã de domingo. Diz assim um texto sagrado: não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Colossenses capítulo 3, versículo 9. E a nossa verdade prática diz: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Vamos fazer um comentário? Vou pedir que a tela volte aqui para mim. Vamos fazer um comentário. Como sempre fazemos aqui na Escola Bíblica Dominical, nós iniciamos pelo título da lição, depois iremos falaremos um pouco sobre o textual e a verdade prática. Nos acompanhe nesse roteiro. Esse trimestre tem por título o trimestre Relacionamento em Família. Então a palavra-chave do trimestre chama-se família e a outra palavra-chave é relacionamento. E você já tem estudado conosco, já que nós estamos na lição número 11, aqueles males que podem afetar o bom andamento de uma família, principalmente a família cristã. E um dos males que pode afetar a família é justamente a mentira. A mentira é um mal terrível. Se é um mal terrível na sociedade, sem citar aqui, eu estou lembrando nesse momento de uma pesquisa que foi levantada, sem citar o veículo de comunicação, por uma questão de ética e também de direitos autorais, mas eu lembro perfeitamente quando aquele veículo de comunicação disse: olha, se o mundo parasse somente 20 minutos de mentir, as grandes corporações financeiras que existem nesse mundo simplesmente se acabariam e a economia ficaria um desastre. Não é somente em uma nação, não, são em várias nações. Então observe o prejuízo que a mentira pode trazer para dentro de uma sociedade. E como o foco da lição é falar da mentira no seio familiar, meu querido irmão, quando a mentira, infelizmente, ela se instala dentro de uma família, os prejuízos são muito grandes. Prejuízos na área financeira, prejuízo na área moral, prejuízo na área espiritual. Desses prejuízos, já que o título da lição, prejuízos, o pior não é da área financeira não, porque dinheiro se perde, mas dinheiro também pode ser recuperado. Olhe, bens materiais, casa, carro, você pode até ter perdido. Isso se recupera com trabalho, com esforço, se recupera. Mas quando se fala de prejuízos na área moral, leva muito tempo para recuperar. Eu não estou dizendo que não se recupera. Eu estou dizendo a você que leva muito tempo, os prejuízos são muito graves. E quando fala na área espiritual, pode sim levar a pessoa até ao inferno. Porque, como a Bíblia diz, João capítulo 8, deixa eu ler esse texto com você, nós estamos comentando o título da lição, abra a sua Bíblia. Eu acho que você já ouviu aqui no programa ser dito que o livro-texto da lição da Escola Dominical é a Bíblia, a Palavra de Deus, não é a lição é simplesmente o suporte. João capítulo 8 e o versículo 44. A prática constante, olha, a prática da mentira na vida de qualquer pessoa pode comprometer a sua salvação. Observe que coisa interessante, João capítulo 8 e o versículo 44 diz assim a palavra de Deus: vós tende por pai, deixa eu até pegar o texto bíblico para ficar melhor, vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Veja que Satanás, se faz referência a Satanás como sendo o pai da mentira, o originador da mentira. Então, querido irmão em Cristo Jesus, que Deus, Jeová dos Exércitos, Ele nos guarde, nos cubra com seu sangue,
para que em nenhum momento nós venhamos a ter prejuízos, principalmente no seio familiar, por causa dessa prática danosa que se chama a mentira. E lembre disso, João capítulo 8, versículo 44, o pai da mentira é Satanás. Tem outro texto que eu quero ler com você, já que nós estamos comentando o tema da lição. Esse é bem conhecido, está no último livro da Bíblia, lá no livro de Apocalipse. Abra sua Bíblia conosco nessa manhã, vamos estudar a palavra de Deus juntos. Capítulo 22 do livro de Apocalipse e o versículo de número 15. Quando eu disse a você que a prática contumaz da mentira pode fazer com que comprometa a vida, ou melhor, comprometa a salvação de uma pessoa, isso está respaldado, não é numa opinião particular de alguém, está respaldado nas Escrituras Sagradas. Capítulo 22 e o versículo 15 do livro de Apocalipse diz assim a palavra de Deus: ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Deixa eu só fazer aqui, tentar explicar melhor, ser mais direto a partir desse texto. Ficarão de fora, mas de fora da onde? Ficarão de fora do reino celestial aqueles que amam e praticam a mentira. Então os prejuízos da mentira são seríssimos. Por sinal, inicialmente a mentira pode ser até uma válvula de escape. Inicialmente, mas lembre, vai ter prejuízo, porque mentira sempre vai ser mentira. A nossa verdade prática, a verdade que nós lemos, que é a verdade prática da lição, diz assim: a mentira pode até dar flores. Quando inicialmente ela pode resolver alguma coisa, mas não produz frutos para o bem. Em outras palavras, nada justifica a mentira. Nem a mentira pequenininha, nem a mentira grande, não. Mentira sempre vai ser mentira. E a recomendação bíblica para todos nós está lá registrada em Colossenses capítulo 3, versículo 9, que a palavra de Deus diz assim: não mintais uns aos outros, ou melhor, não cometam mentira uns com os outros, pois... Por quê? Qual a razão? Por que a gente não deve mentir para uns outros? Colossenses 3 e 9, porque já vos despiste do velho homem com os seus feitos. O que é que Paulo está dizendo na palavra de Deus para nós? Paulo está dizendo, olha, o velho homem, o homem corrompido pelo pecado, ele vive na prática da mentira. Mas aquele que é crente, nasceu de novo, experimentou o novo nascimento em Cristo Jesus e está selado com o Espírito Santo dentro do seu coração, esse não pode viver em nenhum momento na prática da mentira. Então, querido irmão em Cristo Jesus, vamos para o comentário da nossa lição. Eu quero chamar a sua atenção, porque a nossa leitura bíblica em classe, ela está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11, e você leu isso conosco na hora da leitura. Capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11, que fala sobre Ananias e Safira. Então, esse é o nosso texto que nós iremos trabalhar. Eu vou pedir que você fique com a sua Bíblia aberta e vamos fazer o seguinte hoje, nesse domingo, fica com a Bíblia aberta e fica aí com a lição também aberta, senão você vai nos acompanhando. Vai entrar agora na sua tela a introdução da nossa lição. Na sua tela, vamos ler alguns trechos. Diz assim: a história de Ananias e Safira foi marcada negativamente pela mentira que o casal proferiu no início da igreja. Ao longo da história da igreja, pós-Pentecostes, no livro de Atos dos Apóstolos, um sentimento amoroso de partilha, a respeito dos pobres dominava na igreja cheia do Espírito Santo, para que os necessitados não tivessem carência. Alguns dos novos convertidos que tinham posses, negociavam suas propriedades e depositavam dinheiro recebido junto aos pés dos apóstolos para a distribuição aos necessitados. Vamos parar por aqui e vamos comentar isso.
Inicialmente, peço que a tela voltou, inicialmente, a introdução da lição, ela tenta desenvolver como era o ambiente da igreja de Atos dos Apóstolos. Se você está com sua Bíblia aberta no livro de Atos dos Apóstolos, diz que após o Pentecoste, essa igreja já batizada com o Espírito Santo, essa igreja que está vivenciando os dons espirituais, e essa igreja que está vivenciando também prodígios, milagres, maravilhas, está sendo uma constante na igreja. Abra sua Bíblia conosco, lá em Atos dos Apóstolos, você vai ver que as maravilhas de Deus estão sendo realizadas constantemente. Atos capítulo 2 e versículo número 4, fala sobre o batismo com o Espírito Santo. Atos capítulo 2 e o versículo de número 42, diz que essa igreja estava unida em torno da doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e também nas orações. Os milagres, as maravilhas que estavam acontecendo, também está registrado. Versículo 46, versículo número 47. E o 47 é bem interessante, que diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, todo dia tem pessoas se entregando para Jesus. Os milagres estão aparecendo, prodígios e maravilhas. Em Atos capítulo 2, versículo 22, diz assim: varões israelitas, escutai estas palavras, a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios, sinais que Deus, por meio dele, fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Pedro está dizendo, Jesus de Nazaré quem promoveu os milagres aqui nesse meio. Então esse é um ambiente da igreja primitiva, um ambiente onde você tem um povo voltado para a doutrina dos apóstolos, um povo que está em comunhão, que está também em oração, e um povo que tem tudo em comum. E isso fez com que muitas pessoas vendessem as suas propriedades, pegassem suas posses e depositassem aos pés dos apóstolos, com um objetivo bem claro, para que em nenhuma alma dessa comunidade que estava sendo gerada ali pelo Espírito Santo tivesse alguma necessidade e faltasse nada. Então é nesse ambiente, nesse cenário, que irão aparecer dois personagens, o casal, né? Ananias e Safira. E no capítulo 4, chamar a sua atenção, capítulo 4 do livro de Atos, e o versículo de número 33. Vamos ler juntos? Diz assim: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Versículo 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Veja que não existia nenhum tipo de necessitado no meio do povo. Mas por quê? Porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Querido irmão, deixa eu só fazer não é fazer um adendo, é explicar melhor isso aqui. O versículo 34 está dizendo que isso partia de maneira voluntária do coração do povo. Você não vê os apóstolos dizendo, em nenhum momento você vai ouvir, ou ler no texto bíblico, Pedro dizendo assim, vendam suas casas, vendam seu carro e depositem para a igreja. Não, de maneira voluntária, o povo vendia e trazia para a igreja e colocava aos pés dos apóstolos para que não houvesse nenhum tipo de necessidade entre os irmãos. Olha o versículo 35. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Era assim que era feito no período da igreja primitiva. Aí o versículo 36, Lucas, o escritor de Atos dos Apóstolos, ele traz uma cena e destaca um personagem. Lembre, nós vamos falar de Ananias e Safira.
Primeiro, estamos falando do ambiente dessa igreja do Novo Testamento. Mas tem um personagem que se destaca antes de Ananias e Safira, que se chama justamente Barnabé. Versículo 35 diz assim a palavra de Deus. 36. Então, José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural da cidade de Chipre. Veja o que foi que ele fez. Versículo 37. Possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Chegou Barnabé, chamado e conhecido, né, pelos apóstolos como sendo filho da consolação. Mas o capítulo 5, você que está com a Bíblia aberta, capítulo 5 e versículo 1, nas nossas Bíblias de língua portuguesa, porque reflete o que está lá no texto grego. Já começa assim, mas, olha, é uma conjunção, mas. Essa palavrinha que estabelece oposição, adversativa, diz, mas, o que é que o Lucas está mostrando para a gente? Você de um lado tem José, chamado de Barnabé, cognominado, filho da consolação, homem que pegou a sua propriedade e vendeu e colocou aos pés dos apóstolos. Mas paralelo a esse homem de coração bondoso, que acreditamos que fez, movido pelo Espírito Santo do Senhor, mas paralelo a ele aparece uma cena oposta. Ananias e Safira, são dois casais. Veja a diferença. Isso já mostra para a gente que nesse ambiente cristão pode ter pessoas feitas José ou Barnabé, de coração voluntário, alegre, que movido pelo Espírito Santo quer ver o bem de todo mundo, vendeu uma herdade e colocou os pés dos apóstolos. Mas ao lado também pode ter Ananias e Safira. Aí você pergunta, o que foi que eles fizeram? Mesmo procedimento, venderam e depositaram aos pés dos apóstolos. Agora, qual é o erro? Nós vamos estudar isso daqui para frente. O grande problema deles é porque eles venderam por uma quantia, retiveram uma parte e chegaram justamente para os apóstolos com uma parte menor, dizendo, olha, nós vendemos por uma quantia, mas eles retiveram uma parte disso para eles. Em outras palavras, eles mentiram diretamente aos apóstolos, dizendo, vendemos por X, mas o que eles estavam entregando era uma parte daquilo que tinha sido vendido, porque o restante eles tinham ficado para ele e ocultou isso. Vamos para o comentário da nossa lição para a gente entender quem era justamente Ananias e Safira. Eu quero pegar a nossa lição, tópico 1 e o item 2 para aparecer na tela. Ou melhor, o tópico 1 e o item 2. A comunhão na igreja de Atos, que nós já falamos, em Atos Apóstolos, está claro que uma das características dos primeiros dias da igreja, entre outras coisas, era justamente a comunhão, capítulo 2, versículo 42, que nós lemos. Vamos então para o item 3, a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Veja como é que diz. Quando viram o desprendimento generoso de Barnabé, Ananias e Safira encheram os seus corações de inveja. No lugar de agirem de maneira generosa, eles cultivaram um sentimento carnal, tramando um plano para impressionar os apóstolos e a igreja. O plano era o seguinte: vender uma propriedade, levar o dinheiro como oferta à igreja, mas reter uma parte desse valor para eles mesmos e entregar outra como se fosse o valor completo. Ananias e Safira fingiram dar todo o dinheiro à igreja. É muito triste quando a hipocrisia, o engano se instala no coração justamente do homem. Mas trágico ainda quando essa realidade acontece no seio da família cristã. Vamos parar e vamos comentar isso aqui. Você está lembrado que nós falamos, de um lado, o texto bíblico mostra Barnabé, mas quando Ananias e Safira viram Barnabé fazer aquele ato generoso, eles disseram, vamos fazer também. Só que Barnabé faz
com o objetivo de trazer o benefício para a igreja. Mas Ananias e Safira não, foram movidos pela inveja. Estão fazendo por inveja. Depois, o que é que o autor da lição diz? A inveja vai dar origem à hipocrisia. Porque qual era o plano? Vender uma propriedade, levar o dinheiro como oferta, mas reter uma parte desse valor para eles mesmos e entregar a outra parte como se fosse a parte completa. Mas qual é o objetivo disso aí? Olhe, isso estava sendo feito de maneira pública, era para ganhar destaque. É o lado da hipocrisia. E, meu querido, hipocrisia é mentira. Veja, primeiro começou com inveja, depois foi para o lado da hipocrisia. Nós vendemos por X valor, está aqui, mas uma parte estava retido. Porque o que é que eles queriam? Era ganhar notoriedade, era ficar em evidência, como sendo uma pessoa generosa. Mas lembre de uma coisa, não é o valor, não é o tamanho, não é um valor que é dado, é aquilo, é como é dado, porque Deus é quem investiga os corações. E Ananias e Safira, meu querido irmão, sofreram grandemente. Vamos abrir a nossa Bíblia? Atos capítulo 5, versículo 3. Você já está sabendo que Ananias fez por... Estou falando Ananias e Safira, que é o casal. Inveja, e a inveja deu origem à hipocrisia. Veja que coisa terrível. O autor da lição colocou um trecho que diz assim: quando essas coisas estão no meio da família, quantos prejuízos não traz? Inveja e hipocrisia, que dá origem justamente à mentira. Sim, vamos lá, 5 e verso 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Ananias e Safira não esperavam que o apóstolo Pedro, que naquele momento estava ali, Deus revelasse a ele a verdadeira intenção do coração. Porque Deus revela, viu? Deus fala, Deus revela. Não tem nada oculto, meu querido irmão em Cristo Jesus, que um dia não venha à tona. Pode levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, mas um dia vai chegar à tona. Porque a verdade sempre aparece. Verdade sempre vai ser a verdade. E está lá Ananias e Safira chegando diante dos apóstolos, como se aquele fosse o valor completo. Na hora, claro, Deus disse, esse não é o valor. Mas a expressão de Pedro é muito forte. Diz assim: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração? Como eu estou usando a revista corrigida, que é a mais comum entre nós, que é a versão da Bíblia, né? Quando eu falo revista corrigida, fazendo menção à versão da Bíblia que eu estou usando, questão de tradução. Mas tem outra tradução, que é a NVT, Nova Versão Transformadora, que diz o seguinte, ela diz assim: Ananias, por que foi que tu permitisse que Satanás enchesse o teu coração? Aí merece a nossa atenção. Então ele permitiu que Satanás enchesse o coração dele de hipocrisia, de mentira, de inveja. Então foi um ato, olha, enquanto José, para você me entender, enquanto José teve um ato voluntário de dar aos pés dos apóstolos, depositar aos pés dos apóstolos, mas no caso de Ananias e Safira, eles tiveram um coração de maneira voluntária, foram eles que permitiram que Satanás enchesse o coração deles. Você pode verificar isso ainda no livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo número 5, que diz assim, versículo 9, diz: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido e também te levarão a ti. É o diálogo que Pedro estabelece com a esposa de Ananias, no caso Safira, e Pedro diz assim: por que foi que vocês dois fizeram uma aliança, fizeram um concerto para tentar, eu quero deixar isso bem claro hoje, capítulo 5, versículo 9, para tentar o Espírito Santo. Para você entender, sem fazer citação de palavras na língua grega e hebraica,
O que os dois fizeram foi um concerto, um acordo, uma aliança. Veja que é algo proposital. Eles permitiram que Satanás enchesse o coração dele de hipocrisia, de mentira para tentar o Espírito Santo. Essa palavra tentar, que aparece aí na nossa leitura bíblica em classe, que aparece na sua versão, a ideia que ela passa é o seguinte: tentar o Espírito, ou melhor, nós iremos fazer algo que o Espírito Santo talvez não consiga identificar. A gente pode burlar Deus, burlar o Espírito. Irmão, veja que coisa terrível é quando a pessoa acha que pode enganar o próprio Deus. Eles não se colocaram contra, não foi somente a estrutura da igreja primitiva, não foi só contra Pedro, não. Eles se colocaram contra o próprio Deus, que Pedro diz assim: vocês fizeram um concerto para tentar enganar o próprio Espírito Santo de Deus. Então entendam, meu querido, que a sentença que veio de maneira imediata, Ananias vai morrer de maneira imediata, Safira também vai morrer de maneira imediata. Claro, aquilo é o início da igreja e óbvio que a morte deles dois, de forma imediata, que Deus matou ali, nós podemos dizer isso, trouxe temor na igreja, temor. Isso você pode verificar no capítulo 5 e o versículo 10 diz: e logo caiu a seus pés e expirou, e entrando o jovem, ancharam-no morto e sepultaram junto ao seu marido. E o versículo 11 diz: e houve um grande temor em toda a igreja, em todos que ouviam estas coisas. Quer dizer, houve um temor naquele momento. Deus não queria que aquela igreja que estava em comunhão, estava em oração, estava vivenciando os dons espirituais, salvação de almas, que o mal da mentira e da hipocrisia e da inveja se instalasse ali no início daquela igreja. Então, por isso que Deus castigou severamente. Essa é uma das razões. E a outra razão é eles querer tentar Deus, tentar o Espírito, ou melhor, querer enganar o Espírito Santo, duvidar da capacidade do Espírito do Senhor. Isso, infelizmente, aconteceu. Querido irmão em Cristo Jesus, olhe, Deus sabe de tudo. Deixa eu falar para você um pouco mais perto, que Deus é um Deus grande, é um Deus verdadeiro, viu? Deixa eu me dirigir para cá. Querido, em Cristo Jesus, Deus conhece tudo, conhece todas as coisas. Deus, Ele não tem somente um atributo da verdade. Deus, Ele é a própria verdade em si. Deus ama a verdade, porque Ele é a verdade. E a verdade sempre aparece, a verdade sempre chega. Então, por mais que uma pessoa venha mentir, venha enrolar, né, pode chegar até um ponto desse, feito Ananias e Safira, de tentar o Espírito. Vamos ver se ele consegue saber se a gente faz isso ou não. Mas um dia a verdade irá aparecer. Então, preze, meu querido irmão, pela verdade. Você entende agora? Porque no início, né, da nossa fala, nós pontuamos aqui que se uma pessoa ama e pratica mentira, está respaldado na Bíblia. Apocalipse capítulo 22 pode ter a vida espiritual comprometida e o destino espiritual também comprometido. Então vamos amar a verdade, porque o nosso Deus, Ele é a verdade e as consequências são muito danosas. Vamos voltar lá para a lição? Vamos voltar? Deus está falando conosco. Quero ir para o tópico 2 da lição, e o item 1, bem rapidinho. Eu estou lendo somente alguns trechos para a gente ganhar tempo. Diz assim: a mentira produzida dentro da família. Ananias e Safira imaginaram que poderiam tirar proveito do desconhecimento das pessoas da igreja sobre a artimanha de esconder a verdade sobre a venda da propriedade, mentindo com o objetivo de chamar a atenção para si mesmo. Capítulo 5, versículo 1. Deixa eu só pegar esse trecho aqui. Se você está percebendo, né, que esse texto é emblemático, que é a mentira de Ananias e Safira.
trouxe um problema grave para eles, a Bíblia vem nos ensinar nessa manhã. Mentira traz consequências terríveis para o meio familiar. Eu posso até pontuar aqui, ou melhor, deixa eu ajustar o termo, né? Nem pontuar, fazer um link, lembrar de uma situação de uma família que viveu também coisa semelhante. Só que não foi tão grave feita Ananias e Safira. Ananias e Safira, a sentença de Deus caiu imediatamente. É uma igreja jovem, nascedora, e Deus não ia permitir que aquilo permanecesse no seio dessa igreja. E segundo, porque foram tentar o Espírito Santo. Mas você lembra no caso da mãe de Jacó? Ensinou o próprio filho a mentir? Ensinou o filho a mentir para o pai. Quais foram as consequências disso aí? Um filho que roubou a primogenitura. Veja, o que é que a mentira pode levar? Que a Bíblia diz que um abismo chama o outro. A mentira levou ao roubo. Quando ela foi descoberta, levou também à tentativa de homicídio. Isso no meio de casa, no meio da família. Obrigando com que Jacó saísse porque Esaú queria matá-lo. Essas são consequências. Veio o roubo, com o roubo veio a tentativa de homicídio. Isso lá no Antigo Testamento. E no Novo Testamento a gente tem esse quadro emblemático daqui de uma morte muito severa no meio daquela jovem igreja que estava iniciando. Querido irmão em Cristo Jesus, tudo traz consequência na vida. E a nossa fala é muito importante, porque ela vai trazer consequências também. No meio familiar, em nenhum momento que o Senhor Jesus nos cubra com seu sangue, nos guarda, nos proteja. Deixa eu falar mais perto de você nessa manhã de domingo aqui e dizer a você que está nos assistindo, que está assistindo esse programa, em nome de Jesus de Nazaré, no nome santo de Cristo, que Deus guarde a nossa família dessa prática venenosa, dessa prática terrível que se chama mentira. Pais não podem mentir para os filhos, nem os filhos para os pais, para não perder a moral, porque é difícil resgatar, para não comprometer a vida espiritual da pessoa, que pode comprometer. Aí talvez você esteja pensando assim, e quando isso acontece no meio da família, o que é que a gente faz? Deixa eu lhe dizer uma coisa nessa manhã de domingo, sempre tem espaço para o perdão. O melhor remédio para a mentira se chama confessar e buscar o perdão de Deus. Muitas vezes, buscar o perdão de Deus e buscar o perdão até da outra pessoa. Quando isso é feito, pode ficar certo que Deus restaura tudo novamente. Você está percebendo que há espaço para arrependimento. Para quem erra, tem arrependimento. Mas quem erra e se arrepende, também tem perdão de Deus e a restauração. Deus não tira consequência, meu querido irmão, mas Deus concede perdão e paz na vida da pessoa. A pessoa que fala a verdade tem paz. Pode ficar certo, mas quem mente não tem paz não. E o que é que Deus quer nos conceder? Quer nos conceder paz. É isso que nós precisamos, de paz. Vamos voltar lá para a nossa lição? Vamos para o tópico 3 da nossa lição, como é que a gente protege? Protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Tem vários textos aqui bíblicos que foram citados. Vamos agora trazer as recomendações bíblicas. Qual é a recomendação? No tópico 3 da lição e o item 3, para a gente poder concluir com as recomendações. Eu só vou ler e depois a gente vai ler os versículos. Não deixe o inimigo agir na família. O versículo 3 diz, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração. Lá no capítulo embaixo ainda, você está lendo, na partezinha final, tem Tiago capítulo 4, versículo 7, que diz assim, sujeitai-vos, pois a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Vamos tentar fazer um resumo? Traz a tela aqui para mim. Primeiro, como é que a gente protege a família da mentira? Sendo verdadeiros, mas educados.
sendo sincero, mas educado. Por que eu estou dizendo educado? Porque possa ser que a pessoa seja sincera de uma maneira que possa destruir o outro, o efeito sai contrário. Seja verdadeiro, seja sincero, mas seja educado, seja prudente na fala, prudente no comportamento. Peça misericórdia a Deus, peça graça a Deus, porque, meu querido irmão em Cristo Jesus, me permita fazer isso com as mãos, bater, mostrar que isso aqui é carne. O que é que eu quero dizer a você? A natureza humana, ela tende para as coisas materiais, ela tende para o pecado. Mas se você se chegar diante de Deus, através da leitura da palavra de Deus, leitura, meditação, jejum, oração, praticar os princípios bíblicos da palavra, é possível vencer qualquer prática, seja da mentira, da hipocrisia. É possível. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então, nesse domingo, o que Deus vem nos falar, está nos falando, por intermédio da sua palavra, e o Espírito Santo que está nos comunicando as verdades sagradas. E a verdade principal dessa lição é: Deus é a verdade e Ele pede que seus filhos também venham ser verdadeiros. Faça por amor, faça com verdade. E o Espírito Santo também nos diz nessa manhã de domingo que para aqueles que erraram, porque nós estamos falando para um público muito grande, para aqueles que erraram, mas existe espaço para o perdão. Existe hora, existe momento para arrependimento, existe momento para o perdão, e Deus pode restaurar de novo a vida moral daqueles que perderam. Pode melhorar a vida espiritual daqueles que estão se encaminhando por caminhos difíceis. E pode resgatar os bens materiais que foram perdidos lá atrás. Que Deus nos ajude nessa manhã de domingo, que Deus nos dê graça e que o Espírito Santo que tem falado aos nossos corações, Ele está nos alertando. Porque todos nós somos tentados, independente da idade, do tempo, das épocas, das funções eclesiásticas, dos serviços dentro da casa de Deus, todos nós somos tentados. E o Espírito Santo nos alerta nessa manhã de domingo, dizendo assim: cuidado, seja prudente na fala, seja prudente na hora de agir, seja prudente, se chegue a Deus, para que esse mal em nenhum momento se instale dentro do ambiente familiar. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude. E já quero aqui nesse momento agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e em nossos corações. Vamos continuar adorando a Deus e servindo a Ele na beleza da sua santidade. E a recomendação bíblica, a gente fecha com esse versículo, que é o capítulo 3, versículo 9 de Colossenses. Não mintais uns aos outros, pois, deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque você já se despiu do velho homem e o novo homem é criado em verdadeira justiça e santidade. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Queridos irmãos, que lição maravilhosa, assunto maravilhoso que estudamos nesta manhã, os prejuízos da mentira na família. E a partir desta lição, podemos aprender a importância de ter uma família solidificada na palavra e na verdade. Mas, queridos irmãos, nós já estamos finalizando o nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, mas não podemos deixar de mencionar nesta manhã o Dia do Pastor. Todas as escolas bíblicas dominicais no dia de hoje, neste domingo, estão realizando o projeto do Dia do Pastor, que tem como título: Pastor, haverá recompensa, a coroa da glória lhe espera. E queremos, neste momento, em nome da Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais e de todas as direções de EBDs, corpo docente e discente, pastor, desejar ao senhor um feliz Dia do Pastor. Queremos louvar a Deus por sua vida, o Senhor que tem sido esse instrumento de bênção
de Deus para a igreja aqui no estado de Pernambuco, bem como o campo missionário. Acredito que esse é o desejo, esta é a voz do coração de cada dirigente, de cada aluno, de cada professor de escola bíblica dominical. E queremos deixar, pastor, para a sua meditação, texto que embasa justamente o projeto desta semana, que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, que diz: E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Então, queridos, neste dia especial, dia do pastor, queremos externar aqui, pastor, a nossa gratidão, a sua vida e a vida de todos os pastores que cooperam em seu ministério. Sempre no início do programa, nós aqui, quando falamos dos nossos irmãos da terceira idade, nós pedimos para os nossos irmãos abrirem os braços e receberem um abraço seu e da irmã Judite. Mas hoje, no dia do pastor, nós queremos aqui representar todas as direções de EBDs, corpo docente, discente da escola dominical. Pastor, neste momento, abra seus braços e receba aqui um forte abraço de todas as suas ovelhinhas que têm recebido alimento, que têm recebido orientação, que têm recebido conselhos e que têm percebido o seu cuidado, o seu zelo, o seu amor e a sua dedicação. E a nossa oração neste dia é que o Senhor lhe conceda força, saúde, vigor, firmeza e que lhe dê muitos anos de vida e muita vida nos anos. Amém, pastor? Queremos nesse momento convidar a todos que estão nos acompanhando neste momento a fazer uma oração para o nosso pastor presidente, pastor Ailton, e por todos os pastores que cooperam em seu ministério. De repente você está aí no interior do estado, onde quer que você esteja nos acompanhando, há o pastor local que representa o seu pastor aí na cidade, e neste momento vamos orar ao Senhor, pedir para que Deus lhe ajude, lhes dê força, lhes dê saúde e nesse dia os esteja presenteando com um presente especial. E se nesse dia você puder ligar para o seu pastor, dê uma ligadinha para o seu pastor, diga a ele: pastor, estou ligando para o senhor para dizer ao senhor que pode contar conosco, pode contar com as nossas orações, que como ovelhas procuramos quase sempre o pastor para levar os nossos problemas, para levar as nossas dificuldades. Procuramos o pastor para receber dele oração, às vezes quando estamos doentes, ou os nossos parentes e amigos. Mas neste dia, procure o seu pastor, coloque a mão no ombro dele e diga: pastor, estou aqui não para lhe pedir conselho, não estou aqui para lhe pedir oração, estou aqui apenas para lhe dizer: muito obrigado. Obrigado por ter colocado sua vida nas mãos de Deus. Obrigado por ter se sacrificado para servir ao Senhor e ter atendido ao chamado de Deus em sua vida. Obrigado, pastor, que como ovelhas, ainda que imperfeitas, ainda que cheia de falhas, de problemas, mas nós te amamos e nós oramos pelo Senhor. E pode ter certeza de uma coisa: ainda que o Senhor não nos conheça diretamente, mas pode ter certeza, há um rebanho inumerável que tem orado por sua vida, por seu ministério e por sua família. Obrigado, pastor, nos orgulhamos de sermos ovelhas do seu pasto. Temos orgulho de dizer: o Senhor é o nosso pastor. Vamos orar neste momento em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesse instante te apresentar, Senhor, nesse dia especial em que celebramos o dia do pastor. Tu és, Senhor, o nosso pastor por excelência, o sumo pastor,
que há, Senhor, segundo nós lemos nesta manhã, de trazer galardão a todos aqueles que Tu tens chamado, Senhor, para estar à frente do Teu rebanho. Nesse momento queremos pedir uma bênção especial em favor do nosso pastor presidente, pastor Ailton, Senhor, o Teu filho que Tu tens chamado para estar à frente deste ministério, à frente desta igreja, Senhor, e queremos pedir ao Pai que lhe dê força, lhe dê graça, lhe dê saúde, lhe dê vigor, lhe dê firmeza, lhe dê, Senhor, muitos anos de vida e muita vida nos anos. Abençoa todos os pastores, Senhor, auxiliares que têm cooperado em seu ministério, Senhor, seja aqui no estado ou no campo missionário. Ajuda, Senhor, neste dia. Tu sabes o que cada um precisa, o que cada um necessita. E neste dia especial, Senhor, Tu que és o sumo pastor, lhes presenteia, Senhor, lhes dá, Senhor, o que eles estão necessitando neste momento. Nós queremos pedir, Senhor, continua ajudando. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Querido irmão e amigo, Deus lhe abençoe em Cristo Jesus. Celebre este dia, o dia do pastor. Celebre com alegria, ligue para o seu pastor, converse com ele, lhe dê um abraço e diga: pastor, estou aqui para orar pelo senhor, estou aqui para lhe agradecer. Deus continue abençoando a sua vida. E na próxima semana, aguardamos a você aqui no culto matinal Escola Bíblica Dominical. Próximo domingo, neste mesmo horário, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.